Olá, amostradas e amostrados, eu sou Emerson Saboia e este é o podcast Recife Amostrado, o maior podcast sobre empreendedorismo em linha reta do mundo, tá certo? Bom, esse aqui é o podcast do empreendedor recifense e, por que não dizer, mundial também. O Recife Amostrado é uma forma de trazer informações de maneira leve, explicativa sobre empreendedorismo. E nada melhor do que bater um papo com quem tá botando a mão na massa, com quem tá na linha de frente do empreendedorismo. E este é um podcast da Prefeitura do Recife, tá certo? Por meio do Desenvolve Recife, um programa da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. Toda semana a gente bate um papo aqui com um empreendedor diferente, senta na mesa aqui, à mesa, na verdade, para conversar com a gente e bater esse papo sobre negócios, sobre o futuro, sobre planejamento, sobre carreira profissional. E hoje a gente tem uma história massa. Não é de hoje que a gente sabe o quanto a saúde mental é fundamental, tá bom? Tanto na vida pessoal quanto no ambiente de trabalho. E foi justamente buscando um caminho mais equilibrado que o nosso entrevistado de hoje criou um projeto que vem fazendo a diferença na vida de uma galera, viu? O Mente Plena Instituto é uma iniciativa que usa o Mindfulness, a gente vai explicar o que é isso, como uma ferramenta de transformação. Através de práticas de autocuidado e pausa, Luan Miller, espero que eu tenha falado certo o nome dele, tem levado experiências de bem-estar e hoje a gente convida ele para bater um papo aqui, respirar fundo, desacelerar e conversar sobre Mindfulness e a trajetória profissional dele. Bem-vindo, Luan. Emerson, obrigado. Obrigado aí a oportunidade também de falar um pouco sobre esse tema muito importante. Hoje, considerando inclusive os índices de saúde mental que nós temos no Brasil e no mundo, né? Somente aqui no Brasil, de acordo com a OMS, nós somos o país mais ansioso do mundo. Então, um convite para falar sobre saúde mental em tempos atuais é muito importante. Nossa, o Luan é muito jovem, ele começou também no mercado de trabalho muito jovem e eu tenho uma impressão também de que esse teu entendimento de saúde mental e dessa relação da saúde mental com o trabalho, com essa sociedade do trabalho e tudo mais, tem um pouco a ver com a geração que você vem e do teu entendimento já um pouco mais diferenciado de todo esse sistema que a gente vive. Faz Sim. sentido? Total, porque quando a gente passa a olhar um pouco as gerações antigas, era muito comum que as pessoas tivessem muito preconceito sobre a questão, inclusive, da terapia. Então, quem ouviu já pai e mãe falar que terapia era somente para pessoas que estavam em surtos ou pessoas loucas, muitas vezes como diziam, né? Então, é muito comum que as novas, né, e que as atuais gerações passem a ter um olhar diferenciado, inclusive integrativo também, para a forma de enxergar o mundo na sociedade. E isso perpassa por vários setores, educação, as finanças e também a saúde mental. Então, esse olhar voltado para a saúde mental, para o autocuidado, penso, né, que faz parte muito das gerações atuais, esse movimento de olhar de fato para si. E isso também vem sendo abraçado para outras gerações. Então, temos também a terceira idade também hoje atuando nesse segmento assim de olhar para si, né? Tanto quanto paciente, quanto também como terapeuta. Então, de uma forma muito natural, eu fui observando na minha própria trajetória profissional a necessidade, que eu chamo dessa forma, porque eu precisei olhar para mim de uma forma humanizada, de uma forma diferente da que habitualmente no dia a dia a gente passa a olhar. Então vamos começar com essa história. Você começou muito jovem no mercado de trabalho, com 22 anos já era professor universitário. Vamos daí, como é que isso aconteceu? Isso. Inclusive é muito interessante falar dessa história, porque hoje ainda atualmente eu dou aula, sou professor e é assim como eu me reconheço. Então, antes de ser terapeuta, eu sou professor. Professor Luan. Isso. E na terapia eu levo o meu lado professor. E essa jornada começou, como você falou, aos 22 anos de idade, onde, só para você ter ideia, 6 meses antes da minha primeira aula, eu tinha dito a seguinte frase: Deus me livre de ser professor. E isso que me falou, essa conversa foi com uma professora que eu não tenho nem como não citar o nome dela aqui, chamada professora Isabel Viana. Foi ela que me formou como professor, ano passado ela fez a passagem dela. E numa conversa ela falava comigo: meu filho, você precisa ser professor. Ela via a minha desenvoltura na instituição, né, na faculdade, e sempre comentava. Só que eu não tinha o interesse, eu sempre admirei muito a carreira docente, mas eu não tinha o interesse pelos mesmos motivos
dos quais as pessoas hoje, os próprios jovens e adolescentes, acabam também não tendo interesse, que é a questão da valorização e do reconhecimento profissional. Então, apenas se a gente for olhar as participações dos cursos de licenciatura nas universidades, cada vez mais vem diminuindo. Então, as pessoas hoje buscam mais formações que tragam um recurso financeiro, um retorno financeiro interessante. E quando a gente olha para o professor na sociedade hoje aqui no Brasil, infelizmente a gente não tem esse mesmo olhar do que a gente tem, por exemplo, para outras profissões, que o retorno financeiro e a questão da valorização ela é muito maior, né? Então foi por isso que eu tinha dito essa expressão. Só que Deus não me livrou 6 meses depois. Eu tive uma oportunidade de estar dentro da sala de aula e, para você ter ideia, eu fiz o que pude para que a possibilidade ela fosse revogada. Então, o que eu pudesse fazer ali para atrasar um documento, para que não me chamassem, Sério? eu estava fazendo. Só que aí eu percebi esse movimento meu e a professora ela disse o seguinte: por que você não experiencia? Porque você tem capacidade, ela tinha visto potencial em mim, onde eu não tinha enxergado ainda. E aí depois dessa conversa tá certo. Então, como tudo que eu faço na minha vida, sobretudo na área profissional, se eu for colocar o meu nome, quero que seja bem feito, então eu vesti de fato a ideia e disse, então vou assumir aqui essa posição. Eu tinha tido a possibilidade, né, no caso de estar dentro da sala de aula, porque foi exatamente quando eu terminei o meu primeiro MBA. Então eu terminei a graduação e já emendei com o MBA e finalizei aos 22 anos. Então isso possibilitou, obviamente, para que eu tivesse a titulação necessária para ser professor universitário. Entendi. E foi quando chegou a oportunidade. Então, aos 22 anos de idade, como eu estava comentando com você antes da gente iniciar aqui a gravação, eu cheguei dentro da sala de aula e os alunos ficaram meio que, será que é ele? Será que não é? Aquele olhar meio curioso, porque é muito comum, né? Antigamente havia muito mais isso, hoje eu vejo a participação muito atuante de professores, sobretudo professores universitários jovens também. Mas na época era muito comum que, para ser professor, precisasse ser mais velho, aquela figura do professor Girafales, né? Aquela figura mais séria, mais sisuda. Sim. E mais com a idade mais elevada, né? Então havia esse estigma e eu fui desconstruindo isso através do meu potencial. Legal. Então eu precisei mostrar, isso foi através de fato da prática e não da fala. Então foi fazendo que eu fui mostrando de fato que eu poderia sim ser um bom professor independente da minha idade. E nessa minha primeira experiência como professor, eu fui docente de 2 turmas, uma de terceiro período e uma de oitavo. E para essa turma de oitavo período, eu fui professor homenageado dela, na minha primeira experiência. Então, isso... O Luan que não queria ser professor. Não queria ser professor. Deus me livre de ser professor. Exato. E aí, nessa primeira experiência, quando eu tive esse reconhecimento, foi quando eu olhei para mim e disse, rapaz, eu acho que isso aqui é interessante, é legal. E estou até hoje. Bom, mas aí foi durante esse teu período como professor, inicialmente, nesse teu começo da carreira, que o Mindfulness chegou para você? Foi de forma muito natural também, assim, todo o percurso da minha vida, quando eu passo a olhar e enxergar assim um pouquinho como se fosse uma história, uma novela, um filme, eu vejo que foi uma construção muito natural. Porque o Mindfulness chegou na minha vida em 2020, na pandemia. Certo. De forma oficial. Mas na prática mesmo, eu já sempre tive, enquanto adolescente, curiosidade, como a gente estava falando agora, sobre a própria geração, né? Uma geração que traz esse olhar curioso. Então, eu sempre tive uma curiosidade de olhar para assuntos que eram integrativos, que tinham, de certa forma, um olhar mais holístico. Então, as terapias integrativas, as terapias holísticas, eu já tinha um certo contato. E a própria meditação também, antes da pandemia. Então, eu já praticava, não de uma forma regular, mas já tinha adesão. Entendi. E na pandemia, em 2020, quando chega home office, aquela palavra nova para muitos, onde foi a minha primeira experiência, assim como também do Brasil inteiro, eu atuava, né, em coordenação acadêmica. Ao mesmo tempo em que eu fui professor universitário, eu também fui coordenador de curso em instituição de ensino superior. E eu tinha feito uma migração. Eu tinha saído de uma instituição e fui para outra. Então foi uma transição.
E essa transição ela ocorreu, né, a minha saída e o ingresso para a nova instituição no dia 18 de março de 2020. E aí, se a gente olha no calendário, no dia 20 de março foi quando começou o lockdown em Pernambuco. Então, aí você imagina como ficou a mente dessa pessoa que tinha ido para um emprego novo, num cargo de gestão, conhecendo pessoas novas pela primeira vez remotamente, liderando pessoas remotamente via Zoom. Minha nossa. Então, assim, eu precisei, foi nesse momento onde eu já tinha esse contato com a meditação, eu precisei aprofundar mais nisso. E eu fiquei me questionando, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso que está acontecendo comigo e no mundo? Porque chegava momentos que havia, né, a questão lá do rodízio de carros para sair à rua. Sim. Então, havia muita limitação. E não havia uma possibilidade, por exemplo, de ir a um parque para poder respirar um pouco, entrar em contato com a natureza. Era dentro de casa, no Era dentro de escritório. casa. E aí a ideia do mindfulness é a nossa casa, que é o nosso corpo. Então eu precisei olhar para dentro da minha casa, que seria o meu corpo, para eu respirar e trazer uma atenção diferenciada. Então foi quando eu iniciei uma pós-graduação em mindfulness e terapias integrativas em 2021. E eu finalizei em 2023, foram 2 anos de curso de formação. E possibilitou com que eu olhasse para mim de uma forma mais completa. Como é que a gente pode definir assim o mindfulness, Lu? Interessante. A gente tem dois olhares para poder definir. O primeiro olhar seria através de um olhar da própria filosofia. E quando eu falo filosofia, a gente entendendo o sujeito. Ou seja, o mindfulness, em tradução, significa atenção plena. A atenção, ela é uma habilidade que o ser humano naturalmente ele tem. Então, praticar mindfulness é algo humanamente natural, é algo inato ao ser humano. A atitude de trazer uma atenção e focar uma atenção é uma habilidade que todos nós temos. Então, podemos entender o mindfulness como uma tomada de consciência. É essa consciência diferenciada que eu tenho para as coisas. E diferenciada porque eu trago alguns convites para praticar o mindfulness. Então, não é uma atenção apenas como no dia a dia eu enxergo, eu olho. É uma atenção sem julgamentos, porque muitas vezes quando a gente presta atenção, o julgamento muitas vezes está presente. Então, é uma atenção com curiosidade para observar detalhes, para com que eu note, se for o caso, a respiração, a temperatura ou qualquer outra coisa que eu possa estar observando no trânsito, por exemplo. Então, é um recurso que, nessa primeira definição, na parte filosófica, nós entendemos que é um recurso natural. Podemos entender mindfulness como uma tomada de consciência, como um olhar consciente. Parece um pouco a coisa da meditação que você falou, né? Isso. Então, muitas pessoas perguntam, né? Mindfulness é meditação? Para entender de uma forma mais clara. Aí a gente entra no segundo olhar da definição, que seriam através das práticas. Certo. Ou seja, para eu praticar o estado de mindfulness, que é essa habilidade que naturalmente os humanos possuem, de trazer atenção e observar o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Então eu posso ter, nós humanos temos essa habilidade de nos situar na questão do tempo. Então eu observo se eu estou ansioso quando eu trago pensamentos que falam muito sobre questões do futuro. Ao mesmo tempo também eu rumino o passado e acabo vivendo muito nesse momento. Então a ideia do mindfulness é trazer a consciência para o momento presente. E aí a gente fala de meditação porque muitas acabam trabalhando dentro do modelo shamatha, né, o samatha, que seria a concentração. Então, se você, por exemplo, já praticou meditação guiada, muitas das vezes o convite foi para prestar atenção à respiração. Sim. E aí a pergunta, né, a respiração ela acontece em que tempo? Presente, passado, futuro? Presente, aqui e agora. A respiração ela só acontece aqui e agora. E por isso que o mindfulness a gente olha com esse olhar da meditação, porque a prática da meditação é uma prática de mindfulness. Ou seja, toda prática de mindfulness ela vai envolver um recurso de meditação, mas nem todas as meditações necessariamente elas vão trazer um elemento do mindfulness, porque existem muitos tipos de meditação. Entendi. Existe a meditação criativa, a meditação de visualização, Que massa. e que naquele momento você não necessariamente presta atenção ao que está acontecendo no corpo ou no ambiente, aqui e agora.
você está com a mente divagando, que assim a gente diz, em um elemento criativo, né? Mas quando a gente trabalha com a meditação e o mindfulness, então eu olho a prática como sendo muito unificada, muito homogênea, e por isso que há muita confusão. Se meditação é mindfulness, se mindfulness é meditação, porque as pessoas confundem muito. Então a gente poderia resumir dizendo que sim, que faz parte, mas nós podemos também trabalhar com o elemento de mindfulness, ou seja, o estado de consciência com atenção, sem julgamento, com curiosidade, com gentileza também, no nosso dia a dia. E que não necessariamente naquele momento nós estaremos oficialmente meditando de forma passiva, respirando. A gente pode, por exemplo, utilizar a atenção plena, que é o mindfulness, ao lavar prato. Hum. Então, eu estou lavando os pratos. Certo. E naquela prática ali, naquele momento, eu trago atenção à textura da água, ao toque da água, ao cheiro do detergente, a mesma coisa no banho, a temperatura da água que corre no corpo, ou quando eu for correr também, o movimento dos pés que tocam o solo, e eu posso fazer também o mindfulness caminhando, quando eu fico descalço no local, sentindo textura, temperatura. Então, esses convites fazem com que naturalmente nós trazemos, né, que a gente traga a nossa mente para o aqui e agora, e a gente solta um pouco dos pensamentos ansiosos, dos gatilhos, dos pensamentos sabotadores, quando a gente faz esses convites diários, né? Então, ao dia a dia, a gente vai trazendo pequenos convites de mindfulness para a gente aplicar isso na nossa jornada, né, no nosso cotidiano. Muito massa, muito interessante isso. E o Mente Plena Instituto nasceu logo depois que você se especializou no Mindfulness. Como é que veio essa ideia? Isso. Quando eu iniciei a pós-graduação em Mindfulness e Terapias Integrativas, a intenção era unicamente usar para mim. Então eu tinha feito a pós-graduação porque naquele momento da minha jornada profissional eu estava precisando. Uhum. Mas naturalmente, quando você recebe um benefício como esse, muitas das vezes você não fica com aquilo só. É a mesma coisa de uma pessoa que lê um bom livro e ela vai naturalmente compartilhar para outra pessoa. Sim. É muito comum, né? Então você saiu pregando a palavra do Mindfulness. Isso, podemos dizer assim. Então eu fui evangelizando mindfulness, né, Sim. entre aspas, com a ideia aí de fazer com que mais pessoas pudessem entender o que é. Muitas pessoas ainda, sobretudo aqui no Brasil, por ser uma palavra americana, né, uma palavra inglesa, então as pessoas ainda ficam se questionando, ficam perguntando como falar, se é mindfulness ou mindfulness. Tem muita gente que acabam trazendo, né, essas perguntas. E a ideia do Instituto é exatamente acessibilizar a prática, para que as pessoas entendam e pratiquem. Então não apenas entender, mas saber que é algo acessível. Sim. Porque uma das perguntas que o Instituto mais recebe é: como é que eu posso meditar se eu sou muito estressado, se eu sou muito ansioso? Minha mente não para. Então, as pessoas entendem muito que meditar e praticar mindfulness é aquilo que a gente vê em filme, da pessoa sentada numa postura em lótus, entoando mantras, de muitas vezes isso. Certo. E aí esse arquétipo de meditação, ele é um arquétipo da própria, né, da própria mídia, dos filmes, e que não é obrigatoriamente necessário que você esteja nesse estado para que você pratique. Então, no Instituto, a gente trabalha muito com a acessibilidade das práticas. Entendi. E aí o Instituto já fez, inclusive, trabalhos de ir a escolas e a também presídios, né, no sistema prisional. Como é que funciona isso? Como é que foram essas experiências? Como é que vocês se aproximam dos alunos, também dos internos do sistema prisional? Como é que foi isso? Um dos valores do Instituto Mente Plena é a questão da acessibilidade e da valorização social, né? Então, a responsabilidade social é um elemento muito forte no nosso instituto. E a gente tem essa intenção de levar a prática para todos, independente de questões econômicas, de crenças, de raça ou de qualquer natureza. Então, a gente recebeu um convite para fazer a prática no mês de março de 2024, no ano passado. Então, há um pouco mais de um ano, a gente vem a cada mês levando práticas de atenção plena às mulheres em privação de liberdade, lá na Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima. Foi específico para as mulheres. Para as mulheres. Então, é um público, quando a gente olha a
porcentagem de pessoas em situação de liberdade, né? Então, quando a gente passa a olhar, são mais homens do que mulheres. Só que quando a gente olha para as mulheres, é um público que naturalmente sofre o próprio preconceito que na sociedade, por ser mulher, muitas das vezes há. Sobretudo quando a gente fala desse público em específico, né? Pessoa em situação de privação de liberdade, né? Pessoa que está dentro de uma unidade prisional. Então, quando essa pessoa sai, é muito comum, infelizmente, que a sociedade enxergue e olhe essa pessoa de uma forma julgadora, de uma forma meio diferente. Uhum. Então, infelizmente, hoje a gente fala muito, né, sobre a questão do empoderamento feminino e que é cada vez mais necessário. E quando a gente olha a tempos e anos atrás, hoje a nossa estrutura, de fato, ela tem um olhar diferente para a mulher, como a gente tinha no passado, a nível de respeito e de inclusão da mulher no mercado de trabalho, da mulher preta, inclusive, dentro de todos os espaços, inclusive também dos espaços públicos. Então, por isso que a gente passou a olhar para esse público, para o público feminino, em privação de liberdade, dentro da colônia penal feminina. Entendi. Porque na nossa sociedade, na construção da nossa sociedade, é muito comum o favorecimento, infelizmente ainda, da figura masculina, né, nas posições políticas, públicas, nas empresas. E aí, esse nosso olhar é para levar a prática da atenção plena para essas mulheres, né, que muitas vezes, quando saem dali ou quando estão ali, estão em adoecimento ou sofrimento psíquico. Entendi. Isso é muito interessante, Luan. E a gente tem uma audiência aqui de empreendedores, de autônomos, de prestadores de serviço, né? E essa galera vive também muito sob pressão, sob estresse também, porque não deixa de ser também... Às vezes, se você começou a empreender, não sabe muito bem como é que vai ser a próxima semana, o próximo mês, como é que você vai fechar as contas. A mesma coisa o prestador de serviço, né? Como é que essas pessoas que vivem sob muito estresse no trabalho podem incorporar o mindfulness para tentar deixar a rotina um pouco mais tranquila e pensar melhor as decisões? A prática, ela pode ser feita inicialmente com os convites da respiração. Então, você para um momento, 2 minutos. Não é obrigatório que você inicie, por exemplo, 30 minutos por dia, Entendi. por semana. Porque se você coloca uma meta que naturalmente você habitualmente não tem um comportamento para alcançar, possivelmente você não vai conseguir concluir essa meta. Então, a ideia é que você comece devagar, que você inicie com 5 minutos por dia, trazendo uma atenção e observando o que vai acontecendo na mente. Porque muitas pessoas acreditam que o mindfulness e a meditação é não pensar em nada. Só que não, isso infelizmente ou felizmente não é possível, porque é o que nos diferencia das Não dá para outras. atingir o nirvana com o mindfulness. A ideia, inclusive, do mindfulness não é a busca. A gente não tem a intenção de chegar a algum lugar, de buscar algo. É só um momento para a gente parar um pouco e simplesmente o fato de trazer essa atenção e parando, a plenitude, a sensação de bem-estar, os próprios hormônios, né? A própria neurociência, ela já retratou na literatura científica a questão da diminuição da velocidade da respiração para a resposta ao relaxamento. Então já há diversas obras, né, e artigos que trazem, né, o benefício da meditação, do relaxamento e da respiração consciente para a ideia do relaxamento. Então, quando você passa a praticar esse relaxamento, essa observação e essa sensação de bem-estar, muitas das vezes elas são presentes. E quando você está nesse estado, você muitas das vezes, em muitos casos, você não vai querer buscar um elemento de nirvana, como o budismo, né, traz essa filosofia da iluminação, porque você está vivendo o momento presente. Ali, e aquele momento é o que importa. Quando a gente fica na ideia da busca, eu preciso alcançar algo, muitas das vezes o pensamento ele não está presente. Ele está lá na busca, em algo que eu preciso alcançar, em algo que eu preciso atingir. Entendi. Né? E aí as práticas diárias, elas são possíveis, são acessíveis, e o primeiro convite é a pessoa entender que não há como você zerar pensamentos, não pensar em nada, mas sim observá-los. Entendi. O Mente Plana também faz esse trabalho de chegar nas empresas, nas instituições e oferecer também esse serviço do mindfulness, né? Como é que funciona essa aproximação?
E esse serviço, assim, como é que vocês chegam nas empresas? Como é que funciona toda essa incorporação do Mindfulness? Nós fazemos parcerias com empresas, tanto órgãos públicos quanto a iniciativa privada, né, também. E os convites muitas vezes são voluntários das empresas para conosco e muitas outras vezes nós também fazemos os contatos com as empresas que possuem valores compatíveis com o Instituto também, a ideia da própria adesão e acessibilidade e a receptividade das práticas. Legal. Então, hoje, quando a gente fala do cenário corporativo, a gente já fala também sobre a atualização da NR01, que trata aí sobre a questão do gerenciamento de riscos psicossociais, né? A normativa ela foi atualizada pelo Ministério do Trabalho e já entrou em vigor em 26 de maio de 2025 agora e passa a ser fiscalizada a partir do ano que vem. Então, as empresas têm um ano para se adequarem à normativa e uma das observações para que as empresas possam ter para aplicar é, para além também da promoção do bem-estar e saúde mental e da observação dos riscos psicossociais, das análises, né, é a implementação de programas de mindfulness, por exemplo. Então, muito interessante. a empresa que atua com um programa de 8 semanas de mindfulness, ela pode experienciar a diminuição do absenteísmo, ela pode experienciar também com o corpo colaborativo, né, o aumento da produtividade, porque um colaborador que ele traz uma atenção a si, observando as emoções, as sensações e as suas experiências naquele momento, ele traz o próprio poder de gerenciar a si, o que muitas empresas chamam de inteligência emocional, socioemocional, e isso o mindfulness acaba trabalhando e atuando muito. Então a habilidade de inteligência socioemocional ela é muito bem-vinda e muito solicitada pelas empresas, e o mindfulness atua exatamente na promoção disto. Então, para além de empresas, nós também trabalhamos com o segmento educacional, tanto para professores quanto para estudantes. Então, já desenvolvemos projeto de mindfulness com os alunos que vão prestar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Legal. Considerando, inclusive, que aqui em Recife, em Pernambuco, já houve casos de turmas inteiras que foram socorridas pelo SAMU com episódios de ansiedade. Uhum. E quando a gente passa a olhar para esse público vestibulando, o nível de estresse, a carga e a tensão que eles têm naquele momento da vida dele é muito grande. Então, a ideia de implementar também programas e a prática de mindfulness nas escolas também é muito necessária, considerando essa realidade de jovens e de adolescentes cada vez mais apresentando casos e episódios de ansiedade, inclusive também de depressão. A gente conversando aqui sobre isso me fez pensar que são tantos lugares diferentes que as pessoas sentem ansiedade, estresse e que desorganizam os pensamentos e a vida pessoal e a vida profissional por conta disso. Você que está muito próximo de todas essas questões, que trabalha com o mindfulness, o que você acha que está causando, o que podem ser as causas dessa grande onda de ansiedade, de hiperdiagnostização, né? Acho que essa... As pessoas se autodiagnosticando, né? Acho que isso existe muito também porque as pessoas estão buscando remédio, estão buscando medicamento, estão buscando terapias, estão buscando formas de contornar isso, às vezes só de remediar isso para seguir produzindo, para seguir sendo útil ali para toda a cadeia produtiva. Como é que você acha que pode ser a causa disso? Muitas pessoas, quando sentem a nossa cultura naturalmente, né, assim, a gente tem uma medicina que a gente chama de medicina tradicional. Então, ela atua muito na questão da alopatia. Então, se eu tenho uma dor, eu tomo um medicamento para sanar aquela dor. Sim. Que não necessariamente, em muitos casos, vai identificar a raiz do problema, a causa. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu tomo um medicamento para eu sanar aquela dor, mas eu não investigo, não entendo qual seria, de fato, a raiz dessa dor de cabeça. E, em muitos casos, quando a gente fala de psicopatologia, é necessária intervenção farmacológica, ou seja, os medicamentos, para muitos dos casos de ansiedade, depressão, TDAH, de fato, a ideia de trabalhar com mindfulness não é suprimir a medicina tradicional, pelo contrário, é integrar. Tanto que a prática chama-se prática integrativa.
Então, somar junto com a prática que já é comum na medicina brasileira, né? A medicina internacional. Então, esse é um primeiro olhar que a gente passa a ter, né? Sobre a integração do mindfulness dentro do que já existe, e não para retirar e para suprimir a medicina tradicional e medicamentos. Existem muitas pessoas e muitos casos em que a medicação, de fato, vai ser necessária naquele momento, naquela intervenção. E aí, depois disso, quando a gente passa a olhar a nível cultural e comportamental dos brasileiros, onde o Brasil é o mais ansioso do mundo e, ao mesmo tempo, é um dos que mais passam tempo conectado à internet. Então, as pessoas hoje, aqui no Brasil, acessam muito o conteúdo de rede social. A questão dos influencers digitais também é muito forte aqui como cultura brasileira, diferente de outros países. Então, de acordo com a sua pergunta, o que eu enxergo muito é esse excessivo olhar que as pessoas, os adolescentes, estão levando à tela e não a si. Então, se eu passo mais tempo conectado a uma tela de um telefone, naturalmente, eu, quando tiver uma sensação, uma emoção, eu não vou mais conseguir reconhecer aquilo. Eu não me conheço mais, porque eu passo maior parte do meu tempo dando atenção a outros elementos, a uma tela, um aplicativo, do que a mim mesmo. Então, esse convite do Mindfulness é eu parar durante as minhas 24 horas, alguns momentos, poderia fazer manhã, tarde e noite, por exemplo, para trazer esse convite de entender o que estou sentindo nesse momento. Porque o fato apenas de nomear uma emoção, uma sensação, um pensamento que você está sentindo naquele momento, já te ajuda na ideia de você se entender. Entendi. E aí diminui também a possibilidade, muitas das vezes, de você entrar num processo de crise quando você passa a trabalhar com a ideia da prevenção. Então a gente utiliza o mindfulness também como recurso de prevenção à saúde mental, às psicopatologias. Quando você se antecipa na ideia de primeiro se entender, para que quando tiver uma emoção, uma raiva, por exemplo, você saiba o que você está sentindo e quais são os pensamentos que muitas vezes acompanham esse sentimento, essa emoção. Então, assim, a ideia de observar a si, ela é muito necessária para que a gente possa também, inclusive, diminuir um pouco desses próprios sintomas que os pensamentos ansiosos nos traz. Então, a pergunta que você me faz, eu posso responder exatamente com esse olhar excessivo para as telas que o brasileiro tem. E quando eu passo a enxergar números, eu estou falando aqui de dados que a própria ciência, né, já vem estudando e compreendendo. Então, instituições que trabalham com pesquisas voltadas para o marketing digital, para as redes sociais, já falam sobre a liderança do Brasil como, uma das nações que estão mais acessando internet. Então, a gente acessa mais conteúdo do digital, né, das redes sociais, do online, e passamos mais tempo conectado do que os norte-americanos, por exemplo. Então, quando a gente passa a olhar, em primeiro lugar está a África do Sul, em segundo lugar, Brasil. E também muitas pessoas nem imaginariam que a África do Sul estaria em primeiro lugar, como sendo uma nação, um povo que mais passa tempo do seu dia, cerca de 11 horas do dia, conectada Que à loucura. internet. Muito, muito louco isso. Achei que a gente fosse chegar nessa temática das telas, não tem jeito, né? Mas Não tem como fugir. não tem como fugir. Mas o mindfulness é muito interessante. Eu acredito que seja para todas as idades, né? Acho que das crianças até as pessoas mais velhas podem praticar. Então, quem ficou interessado, quem achou interessante mesmo a técnica, essa prática integrativa, né? Como você disse, pode procurar o Mente Plena. Como é que funciona quando alguém chega até uma Mente Plena? E uma empresa também pode chegar até vocês. Como é que vai funcionar isso? Sim, a gente atende o público individual, a pessoa que tem o interesse em praticar e olhar para si. E também São sessões, tipo, como se fosse uma coisa meio terapêutica ali, só você e a pessoa. o individual, você fala, a gente trabalha com a sessão em grupo, Aham. que é da seguinte forma, né? Os programas de mindfulness, nós trabalhamos com 2 protocolos. O mindfulness baseado em redução de estresse, que é para prevenção ao estresse, burnout, e o MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness. Esse segundo programa, ele é voltado para o público que já teve um quadro de depressão e ansiedade, porque pesquisas também mostram que 50% das pessoas
possuem a tendência, né, de desenvolver um novo quadro depois que já passou por um episódio de ansiedade ou de depressão. Entendi. Então, esses programas funcionam através de um curso de 8 semanas. Uhum. Um encontro por semana. Então, a pessoa faz a prática dentro do encontro e também leva os exercícios para casa. Tem um acompanhamento através dos grupos que nós formulamos, que nós fazemos, para essas práticas coletivas. Entendi. Então, existe esse formato de curso, de aula, e existe também as vivências e retiros que nós realizamos no Recife. Que legal. Então, a gente faz parcerias também com empresas, né, com instituições hospitalares. A gente fez um movimento também com o HCP, onde a gente chama de meditação solidária. A gente arrecada donativos para fazer doação ao Hospital de Câncer de Pernambuco. E a gente escolhe lugares também da cidade, em alguns casos, para fazer uma vivência pontual. Ou seja, pessoas que queiram também conhecer, que não necessariamente estarão lá no curso de 8 semanas, mas que queiram um pouco praticar, conhecer como funciona a técnica, né? Que é possível de ser feita, não é nada muito como as pessoas, em alguns casos, acreditam que é algo naturalmente impossível, porque eu sou muito acelerado, como eu ouço muito falar, né? Uhum. Então, são através dessas estruturações que nós fazemos, além também dos cursos online. A gente oferece também tanto curso gravado, a gente está disponibilizando a plataforma para lançar os cursos gravados e também os cursos remotos, online e ao vivo. Isso é massa. Eu tinha imaginado que fosse uma coisa meio... Vocês se encontravam e rolava a aplicação da técnica, né? Mas, de fato, fazer o curso, aprender o Mindfulness profundamente, a técnica toda, e depois você seguir sua vida aplicando aquilo, faz muito mais sentido. Isso é muito... Acho que você empodera a pessoa também daquela prática, né? Isso. Isso é muito E massa. o protocolo, né, os 2 programas de Mindfulness que a gente trabalha, é um protocolo validado internacionalmente. Então, assim, como é feito a estruturação é de acordo com, no caso do MBCT, de acordo com a Universidade de Oxford. Então, que é o Centro de Mindfulness Internacional que trabalha com esse protocolo. E o caso do MBSR é como também o professor Jon Kabat-Zinn, que foi o pioneiro, né, da ideia do Mindfulness no contexto clínico, ele desenvolveu esse programa na Universidade de Massachusetts. Então, eles organizaram um protocolo de 8 semanas, com 8 sessões, 8 temas diferentes, tudo muito sistematizado para trabalhar os indivíduos, né, para trabalhar com os indivíduos que possuam esse interesse e que também possam se beneficiar com a prática. Isso também é ótimo, porque quem chega no Mente Plena para fazer o curso vai receber justamente essa prática que já teve comprovação científica. Isso, exatamente. Legal, muito massa isso. Quem ficou interessado, então, quer entrar em contato, quais são as redes sociais, como é que faz para encontrar vocês? O Instagram, @Mente Plena Instituto. Legal, é por lá mesmo que faz tudo. Isso. Entre em contato e Tem lá o combina as nosso coisas. site também, a gente também vai disponibilizar o YouTube com algumas meditações também, algumas práticas para Que as legal. pessoas acessarem. Perfeito, muito obrigado, Luan. Eu que agradeço. Bom, gente, é isso, né? A gente conversou com o Luan Miller sobre o Mindfulness, sobre o Mente Plena Instituto. Se você gostou, compartilha esse episódio, manda para aquele seu amigo que já ouviu falar do Mindfulness, que tinha interesse, ou aquela pessoa que você acha que talvez mereça escutar sobre isso, conhecer sobre o Mindfulness, né? É uma prática que você pode aplicar em tantos setores da sua vida, a gente aprendeu isso hoje aqui. Então, manda para seus amigos, familiares também. Segue aqui o nosso canal, se inscreva, tá bom? Curte aqui o vídeo e procura o Instagram do Mente Plena Instituto. Segue o nosso também, @Recife Amostrado, que a gente volta na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.